Graça e paz, meus irmãos. Hoje estamos iniciando mais uma lição da EBD, da revista Gente de Oração. Essa lição é de número 2, cujo nome é Jó, ousadia na oração. Essa lição foi feita pelo pastor Agnaldo Faisal de Carvalho. E não é uma lição expositiva de todo o livro de Jó. É simplesmente lições e princípios que a gente pode tirar para a nossa vida de oração a partir da vida de Jó. Então, parte do pressuposto que os irmãos já saibam da história de Jó, porque ela simplesmente vai ser citada e mencionada nos tópicos. Mas para que os irmãos relembrem, Jó é um homem do período dos patriarcas, e ele era o homem mais rico do Oriente, era o homem que tinha mais posses na região, tinha cerca de 10 filhos, era casado com uma esposa, e era um homem íntegro, justo e honesto diante dos homens e diante de Deus. Depois que a gente sai desse cenário, no livro, ainda no primeiro capítulo de Jó, nos é apresentado um diálogo entre Deus e Satanás, e Deus menciona sobre a integridade de Jó, ele menciona a respeito da integridade de Jó a Satanás, e Satanás alega que Jó só é íntegro a Deus devido às bênçãos que Deus o favoreceu. Então, ele alega que se Deus retirasse as bênçãos da qual Jó possuía, a prosperidade, o relacionamento com os filhos, a família bem firmada no alicerce mesmo de um patriarca, ele simplesmente abandonaria Deus também. Então Deus permite que Satanás retire tudo da vida de Jó, os bens, os filhos, até mesmo a saúde, menos a vida. E Jó prova que a sua fidelidade a Deus não era pelo que ele tinha, mas sim pelo vínculo que ele tinha a Deus, pelo temor que ele tinha a Deus. É lógico que a construção dessa narrativa é bem longa, durante 42 capítulos. Boa parte deles, depois que Jó perde tudo, é da conversa de Jó com seus amigos. Depois Jó conversa com Deus, Deus se apresenta a Jó, e depois a sorte de Jó é retomada novamente. Ele dobra os seus bens, tem mais 10 filhos, vive durante muito tempo. E a partir dessa história é que nós iremos prosseguir com a nossa lição. Jó é um dos livros sapienciais, junto a Salmos, Eclesiastes, Cântico dos Cânticos e Provérbios. Ou seja, é um livro da Bíblia que tem o objetivo de nos levar à sabedoria, a sabedoria que provém de Deus. E o texto básico da lição, o versículo-chave da lição se encontra em 1 João, capítulo 5, versículo 14, que diz assim: "E esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve." Então, iremos prosseguir agora para a introdução da lição, lembrando que todos os trechos e todos os tópicos estão, além também das minhas considerações, estão no slide que está sendo projetado também. E os irmãos que ainda não tiveram a revista, procura o pastor para poder acompanhar com a gente nas próximas lições. Vamos lá. Durante séculos, o povo de Deus só podia relacionar-se com ele indiretamente por meio do tabernáculo e seus utensílios, ou dos sacerdotes e profetas. Até mesmo a presença santa de Deus, embora simbólica, era vedada por uma espessa cortina. Essa espessa cortina, os irmãos podem estar dando uma olhada em Levítico, capítulo 16, versículos 1 ao 2. Mas Jesus Cristo, o nosso mediador, por meio de seu sacrifício perfeito, abriu as cortinas que nos separavam de Deus e garantiu-nos a possibilidade de o conhecermos com muito mais intimidade, por meio da oração em seu nome. Hebreus, capítulo 10, versículo 20. Porém, hoje, muitos mudaram a lógica de Deus, ensinando que nós é que devemos abrir as cortinas do nosso eu interior, permitindo a Deus nos conhecer como de fato somos.
Naturalmente, Deus se agrada de um coração verdadeiro que se derrama sem máscaras em sua presença. Mas isso não significa que Ele não nos conheça melhor do que nós mesmos. Os promotores dessa ideia acreditam que a sinceridade e a fé são fatores decisivos para conquistar o favor divino. Creem que o que de melhor podemos conquistar nos momentos de oração são suas preciosas bênçãos. No entanto, se tomarmos como exemplo as marcantes experiências vividas por Jó, as quais Deus fez questão de deixar registradas, descobriremos que a oração nos reserva um benefício ainda maior do que os favores que buscamos. Uma dádiva que só é concedida aos que preferem estar com o Deus da bênção a ficar apenas com as bênçãos de Deus. Talvez seja essa uma das grandes lições que o livro de Jó reserva a nós. Por sua experiência, aprendemos que o que há de melhor na oração é a possibilidade de conhecermos verdadeiramente o Deus a quem dirigimos as nossas orações. Meus irmãos, algumas considerações aqui, já de primeira, nessa introdução, é que o autor, ele alega que existem algumas implicações, algumas ideias que são ensinadas hoje em dia, que podem afetar a nossa vida de oração. O primeiro ponto que ele alegou é que a ideia que nós nos conhecemos mais do que Deus nos conhece. Bem, pode parecer besteira essa ideia, ou uma simples ignorância teológica bem sutil, mas esse conceito, se nós absorvermos, isso pode acabar prejudicando a nossa vida de oração, a nossa fé e até a maneira como observamos a Deus, até a maneira como enxergamos a Deus. Porque se acreditamos que nós nos conhecemos mais do que Deus nos conhece, automaticamente a gente anula a onisciência de Deus. Se a gente afirma que quando o assunto somos nós nos conhecemos mais do que Deus, a gente está dizendo que Ele não sabe de todas as coisas. Porque quando o assunto sou eu sei mais do que Deus. Então, logo, a gente acaba também possuindo um caráter de superioridade a Deus. Porque a gente acaba afirmando que Deus está acima de nós, ou nós estamos acima de Deus no conhecimento sobre nós mesmos. Então a gente anula a onisciência e logo em seguida a gente anula também a soberania absoluta de Deus sobre todas as coisas. Porque se nós cremos que Deus está acima de todas as coisas, nós cremos que Ele é onisciente e Ele é soberano sobre tudo, inclusive no conhecimento a nosso respeito. Então, é lógico que o princípio de orar nos derramando, revelando tudo, sendo sincero diante da presença de Deus, é algo que Deus deseja de nossa parte. Deus não quer que nós nos retenhamos diante dele. Porém, isso aí não é para que nós venhamos informar alguma coisa ao nosso respeito a Deus, porque Deus sabe de todas as coisas. É simples. Deus sempre soube de todas as coisas ao nosso respeito. O intuito de nós sermos sinceros e falarmos de nossa vida nos nossos momentos de oração é para que nós venhamos ter intimidade com Deus. É para que nós venhamos melhorar o nosso relacionamento para com Deus. Nada além disso. Porque tudo que nós falamos em oração, Ele já sabe. Então, o intuito primordial de sermos sinceros, de desabafarmos em nossos momentos de oração, de falar tudo sobre nossas vidas, sobre nossos pensamentos, as nossas faltas diante de Deus, não é para informar a Deus, é para criar intimidade e aprimorar ainda mais o nosso relacionamento pessoal para com Ele. E para deixar isso mais claro, eu gostaria de citar o Salmos 139, versículos do 3 ao 6. Diz assim: Sabes muito bem quando trabalho e quando descanso. Todos os meus caminhos te são bem conhecidos. Antes mesmo que a palavra me chegue à língua, tu já conheces inteiramente, Senhor. Tu me cercas por trás e pela frente, e pões a tua mão sobre mim.
Tal conhecimento é maravilhoso demais e está além do meu alcance. É tão elevado que não o posso atingir. Ou seja, Deus é onisciente e é soberano sobre todas as coisas, inclusive sobre o saber, inclusive sobre o conhecimento sobre nossas vidas. Deus nos conhece mais do que nós mesmos. Que esse conceito esteja presente nos nossos momentos de oração e na nossa fé como um todo. O segundo tópico, que é uma segunda implicação que o autor mencionou na introdução, é que é o fato de acreditar que a sinceridade e a fé são fatores decisivos para conquistar o fator divino. Ou seja, ser sincero diante de Deus em um momento de oração, além de informar a Deus o que Ele precisa saber ao nosso respeito, é também um momento em que, com a minha sinceridade, eu alcanço as bênçãos de Deus. É como se fosse uma moeda de troca. Eu simplesmente sou sincero diante de Deus, eu assumo para Ele as minhas falhas, eu assumo para Ele os meus pensamentos, eu sou sincero como um livro aberto diante dEle, para conseguir as bênçãos dEle. É como se, eu botei até uma ilustração ali, do gênio do filme Aladdin. É como se a sinceridade fosse o momento em que Aladdin esfregasse a lâmpada. E assim o gênio, que seria Deus, concede as bênçãos que são os desejos. E vida cristã nunca foi isso, meus irmãos. Vida cristã está alinhado ao que lemos no versículo-chave, que eu vou repetir novamente. 1 João, capítulo 5, versículo 14. E esta é a confiança que temos para com Ele, que se perdíamos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Então, o que pedimos a Deus para ser realizado, mesmo que tenhamos um testemunho fiel e justo, para que as bênçãos, que não tem problema nenhum em pedirmos coisas a Deus, em clamarmos por bênçãos a Deus, mas isso não pode ser o objetivo primordial de nossas orações, porque só vai se cumprir se tiver de acordo à vontade de Deus. Então, o nosso desejo primordial deve ser a vontade de Deus. E os nossos momentos de oração, como o autor mesmo menciona aqui, ela deve ser um momento em que nós preferimos estar com Deus da bênção a ficar apenas com as bênçãos de Deus. A gente tem que preferir a presença de Deus, a alegria de estar diante do esplendor de sua glória no momento de oração, do que simplesmente ser motivado para conseguir coisas. Porque isso faz com que os nossos corações não estejam entregues a Deus, mas entregues aos nossos objetivos secundários. Então, que a nossa oração ela não seja movida a querermos informar a Deus ao nosso respeito, por achar que Ele não sabe, ou que nossas orações não sejam momentos em que levamos a Deus simplesmente lista de pedidos para conseguir coisas. Que os nossos momentos de orações, sejam momentos em que venhamos nos entregar por inteiro a Deus e que venhamos ter deleite, venhamos ter prazer e alegria diante de sua presença. Que esse seja o intuito primordial das nossas orações. Então a gente vai avançar agora, meus irmãos. Primeiro tópico, que diz assim: só haverá proximidade quando houver intimidade. Em nosso critério de espiritualidade, Jó estaria num patamar bem elevado, visto que desfrutava aparentemente de íntima comunhão com o Senhor. Aparentemente está em parêntese. E a Bíblia relata que Jó era bom e honesto, temia a Deus e procurava não fazer nada que fosse errado. Diz que toda vez que seus 10 filhos se reuniam para banquetear, Jó se levantava de madrugada e oferecia sacrifícios em favor de cada um dos seus filhos para purificá-los, apenas por imaginar que poderiam ter pecado, ofendendo a Deus em pensamento. E mesmo depois que a tragédia destruiu sua vida, o texto diz que em tudo isto Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Contrariando, porém, nossas expectativas,
aprendemos que Jó conhecia a Deus bem menos do que ele imaginava. Sua fé se apoiava na familiaridade e não na intimidade. Ele mesmo disse: antes eu te conhecia só por ouvir falar, mas agora eu te vejo com os meus próprios olhos. Por isso estou envergonhado de tudo o que disse e me arrependo sentado aqui no chão, no monte de cinzas. Qual é a diferença entre familiaridade e intimidade? Receberia algo de Deus quem estivesse apenas familiarizado com Ele? Naturalmente que sim, pois Ele ouve o clamor também daqueles que o não conhecem e abençoa inclusive aqueles que o ignoram. Contudo, é bom que saibamos que há algo ainda melhor do que ter uma oração atendida. O melhor mesmo é poder conhecê-lo na intimidade do seu ser. Para o crente, a amizade, intimidade com Deus deve ser mais valorizada que os favores que dele buscamos. Na busca dessa intimidade, posso abrir o meu coração, meus desejos, minhas intenções e meus sentimentos mais profundos perante Deus. Mas como posso conhecê-lo além daquilo que ouvi falar? A resposta está em Deus. Ele é quem decide se abrirá ou não as cortinas que escondem a sua verdadeira glória para aqueles que o buscam em momentos de oração. Deus fez isto com Jó. Descortinou-se perante Jó em momentos de oração, deixando de ser aquele que ouve e atende o clamor e passando a ser aquele que se relaciona, compartilha, interage e que se faz presente. E isso fez toda a diferença. Jó, por causa da angústia pela qual passava, chegou a proferir palavras arrogantes, das quais mais tarde envergonhou-se. Palavras duras e irreverentes, frias e hostis, tolas e impensadas. Houve arrependimento, mas houve também vergonha. Pelo seu exemplo, podemos tirar lições preciosas para nós e para os nossos momentos de oração. Então, meus irmãos, brevemente um comentário que eu nem coloquei no slide, né? Mas é possível nós sermos cristãos familiarizados e não íntimos de Deus. Nós podemos ter uma rotina frequente na igreja, ter um testemunho social a respeito aos olhos dos homens que engrandeçam a Deus, mas nós podemos não ter intimidade nenhuma com Deus. Ao mesmo tempo que eu posso conhecer teologicamente Deus, posso conhecer os argumentos que comprovam a existência de Deus e ser mais próximos aos argumentos da existência de Deus e não ser próximo e íntimo ao Deus que eu comprovo com as minhas palavras que existe. Eu posso me deslumbrar em sua teologia, mas não me deslumbrar e não ter contato com a sua presença. É lógico que uma coisa não anula a outra. Nós devemos sim procurar ter um testemunho diante dos homens que glorifique a Deus. Nós precisamos nos aprofundar na palavra de Deus, mas nada disso tem valor se nós não termos um contato íntimo com Deus. E a oração, ela serve justamente para criar essa via espiritual que nos aproxima ainda mais de Deus, além também da leitura da palavra e do nosso testemunho pessoal. Primeiro subtópico: intimidade não desobriga a reverência. Um dia na glória, estaremos face a face com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E isso, naquele contexto, vai se tornar normal para nós. Mas o encontro dessa magnitude agora, enquanto ainda vivemos nas limitações desta vida, seria algo extremamente deslumbrante, fascinante, ao mesmo tempo estarrecedor e intimidante. Visto que a proximidade daquele que é perfeito realça as nossas imperfeições e pecados. Isso nos faz lembrar que quanto maior nossa proximidade de Deus, seja em particular ou em um culto público, tanto maior deve ser a nossa reverência. Imagine a perplexidade de Jó quando Deus confrontou sua oração. Jó chegou a sentir aversão de si mesmo. Tamanha foi a vergonha pelo procedimento irreverente na oração. Algumas considerações nesse subtópico é que, como o autor mencionou, meus irmãos, o encontro com Deus agora, nas condições nas quais estamos,
sendo pecadores, ao mesmo tempo que seria fascinante, seria estarrecedor, seria assustador. Por quê? Porque Deus é poderosamente santo. Deus, ele é puro. Em Abacuque, capítulo 1, versículo 13, vai dizer que os olhos de Deus são tão puros e imaculados que não pode ver o mal. Deus não pode nem mesmo contemplar o que é mal. E apesar de nós estarmos em um processo de regeneração contínua, por meio do Espírito Santo, que todos os dias nos converte ainda mais à imagem e semelhança do nosso Senhor Jesus Cristo, em essência, nós somos pecadores. Nós somos ruins de essência. O único valor que nós temos é a presença de Jesus Cristo em nossas vidas, e isso não é mérito nosso. Como João Calvino dizia, tudo que você vê de bom em mim é Cristo. Tudo de mal sou eu mesmo. Então, para que haja reverência nos nossos momentos de oração, é necessário a gente ter convicção dessas coisas. É necessário a gente ter convicção de quem Deus é, de quem nós somos e a nossa pura dependência dele. Para que isso seja ilustrado de uma maneira melhor, eu gostaria de trazer aqui um dos maiores exemplos de reverência que a gente vai ter na Bíblia. Não vou citar o Senhor Jesus Cristo, porque o Senhor Jesus Cristo está acima de qualquer coisa. Ele é o próprio exemplo. Mas um dos exemplos secundários de reverência em oração, em vida cristã como um todo, é o apóstolo Paulo. Como os irmãos sabem, o apóstolo Paulo, ele foi um crente que nós colocaríamos em um nível exorbitante de espiritualidade. O apóstolo Paulo escreveu a maior parte do Novo Testamento. O apóstolo Paulo plantou várias igrejas. O apóstolo Paulo, ele simplesmente foi o maior missionário de todos os tempos. Ele colocou o Ocidente de ponta cabeça, pregando a palavra de Jesus Cristo. Por esse evangelho que ele pregou, o apóstolo Paulo, ele foi perseguido, ele foi violentado, ele foi açoitado, ele foi preso, ele chegou a ser apedrejado, e no fim de sua vida, por esse evangelho, ele foi morto por decapitação. Eu deixei uma imagem dele aí, do filme Paulo Apóstolo de Cristo, um filme muito bom, meus irmãos, eu recomendo, porque conta o final da trajetória da vida de Paulo, nos últimos momentos. E o apóstolo Paulo, a gente olha assim, nossa, que crente, né? Que crente. Ele é, assim, depois de Jesus Cristo, acho que o maior exemplo de servo fiel. E pode ser, tudo bem, não é à toa que ele fala, sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Então, olhar para Paulo acaba sendo um reflexo também em olhar para Cristo. Só que em 1 Timóteo, olha o que o apóstolo Paulo vai nos declarar. Ele vai dizer que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais ele era o pior. Nesse versículo, ele diz quem é Cristo. Cristo é o Redentor, Salvador de pecadores, e ele ainda se reduz ao pior dos pecadores. Ele não se reduz somente a ser um pecador, mas ao pior dos pecadores. E isso mostra a reverência que ele tinha diante de Deus. Não é que ele se sentia mal diante de Deus. Não, ele reconhecia diante de Deus quem ele era, a sua limitação, a sua maldade. E ele sabia que o que o tornava exemplar e um crente de fato era a presença de Jesus Cristo na sua vida e não o mérito dele mesmo. Então, meus irmãos, que venhamos ser como Paulo, que venhamos ser como Jó no final do seu livro, no capítulo 42, que finalmente reconhece o poder de Deus e passa a ter uma reverência duplicada, triplicada diante de Deus.
em sua vida cristã, em seus momentos de oração. Que venhamos ter ciência de que quando entramos na presença de Deus, que venhamos ter ciência de quem é Deus, quem nós somos e a nossa dependência dele. Que isso seja uma das convicções que nos mantenham, que nos acompanhem durante as nossas orações. Segundo subtópico, diz que intimidade não justifica a informalidade. Bem, a gente acabou de falar dele, né? Mas Paulo, escrevendo aos Romanos, ensinou: porque o Espírito que vocês receberam de Deus torna vocês filhos de Deus, e pelo poder do Espírito dizemos com fervor a Deus: Pai, meu Pai. Isso se encontra em Romanos 8, versículo 15. E entre as grandes conquistas de Cristo para nós, uma delas foi a permissão de nos dirigirmos diretamente a Deus com a franca liberdade de chamá-lo de Pai, meu Pai. Esse é um privilégio que não foi dado nem aos anjos, mas essa liberdade, entre aspas, que é concedida à intimidade, entre aspas também, não deve dar espaço à informalidade e à petulância. Ora, se nós conferimos um tratamento respeitoso às autoridades estabelecidas por Deus, por que haveríamos de ser desrespeitosos em relação àquele que as estabeleceu? Por que trataríamos o Senhor como se fosse um qualquer? Por que desprezaríamos a amizade que Ele oferece, chamando-o de amigão? Por que nos igualaríamos aos profanos que vulgarmente se referem ao Santíssimo como sendo o cara lá de cima? Quem conhece Deus com mais profundidade só pode tratá-lo com respeito que merece. O louvor e a glória e a sabedoria e as ações de graças e a honra e o poder e a força sejam ao nosso Deus pelos séculos dos séculos. Amém. Apocalipse 7, versículo 12. Bem, meus irmãos, nessas considerações, eu coloquei essa imagem aí de Jesus Cristo de high five com qualquer pessoa, né? O famoso venha de 5. Por quê? Porque tem muita gente achando que o relacionamento com Jesus Cristo é isso aí. O nosso teólogo Ariel, ele em suas reflexões, ele fala bastante de condutas cristãs atuais que não são bíblicas e que precisam ser combatidas e expostas para que irmãos nossos venham acordar diante de ensinos que não procedem de Deus. Esse ensino de que eu posso ser informal na minha intimidade com Deus, eu posso tratar Deus de qualquer maneira como se fosse um amigo terreno, não procede de Deus, não procede da Bíblia, e nós não devemos ser desse jeito. Achar que Deus é seu brother, que Deus é seu mano, isso não é bíblico, meus irmãos, e a gente tem que ter muito cuidado com isso, da maneira como nós nos dirigimos a Deus. Ok, Deus é seu amigo, Deus te conhece, tudo bem, mas isso não indica que ele tem que ser tratado de qualquer maneira, porque além de ser seu amigo e de te conhecer, primeira coisa, Deus, Ele é seu Pai. E você pode ser próximo e íntimo de seu pai, mas o relacionamento com o seu pai terreno, ele é diferente de qualquer outro. O relacionamento paterno, ele indica intimidade, acolhimento, amor, mas respeito. E se nós tratamos assim o nosso pai terreno, quem dirás? Deus. E além de pai, além de amigo, além de nos conhecer e além de ser nosso Pai, Deus é o nosso Deus. Olha só, que coisa incrível. Deus é o nosso Deus e a Bíblia vai dizer que Ele é o único Deus. Ele é o Deus que criou tudo, do nada. Ele é um Deus que é santo, puro e perfeito. É um Deus que está acima de todas as coisas, que pode fazer todas as coisas, que sabe todas as coisas. É um Deus poderoso. É o único Deus. E não tem nada acima dele. Então, diante dessa revelação de quem Deus é lógico que nós não podemos ser informais. Nós devemos sim ser sinceros, desabafar, falar com Deus, mas jamais
tratá-lo como se ele fosse o nosso amigo terreno, como se ele fosse o nosso irmão que nós vemos todo dia, como nosso vizinho. Ele está ao seu lado o tempo inteiro. Mas informalidade não condiz com esse nosso querido e glorioso amigo. Eu gostaria de trazer uma passagem bíblica que se encontra em Tiago, capítulo 2, versículo 23, que vai abordar sobre Abraão. Tiago vai dizer que mediante a sua fé, Abraão foi chamado amigo de Deus. Basta a gente ver como era a relação de Abraão com Deus e a gente vai ver que não existia nenhum pingo, nenhum grau de informalidade. Abraão era amigo de Deus, mas ele tinha intimidade com Deus e uma intimidade respeitosa e com temor. Uma intimidade que não tinha informalidade. Uma intimidade onde ele demonstrava quem Deus é através do seu relacionamento para com ele. Então que sejamos assim, meus irmãos, que venhamos ser íntimos de Deus, mas jamais confundir intimidade com informalidade, com libertinagem, com liberdade sem fronteiras, porque isso não provém de Deus. Graças a Deus, a igreja tem discutido bastante isso, apesar desses ensinos ainda serem propagados, da gente ver isso até em canções. Irmãos têm se preocupado com isso. A gente vê muito discussões, será que a gente pode chamar Deus de você? Né? Eu não vou entrar nesse mérito. Existe um grupo que vai na via do autor, que fala a respeito disso, né? Que se nós tratamos respeitosamente as autoridades estabelecidas por Deus, por que eu não vou tratar Deus com respeito e chamá-lo de você? Já tem outro grupo que afirma que na Bíblia Deus é chamado pelo pronome tu, e tu é sinônimo de você, mas isso aí é uma discussão bem ampla e que não é o foco da nossa lição. O que eu quero mostrar é que, graças a Deus, os nossos irmãos estão de olho nisso, para que nós venhamos tratar Deus de maneira pessoal, íntima, mas de maneira respeitosa e com o maior respeito que temos no mundo, porque não há um ser acima dele, maior que ele, mais perfeito que ele, que nos ame mais do que ele. Então ele merece todo o respeito do mundo e toda a intimidade do mundo também, mas sem jamais confundir com informalidade. Vamos prosseguir. Saindo dos subtópicos, agora a gente vai para tópico 2, que diz assim: só haverá grandeza quando houver humildade. Lembremos-nos de que Jó havia perdido tudo: filhos, bens, saúde, posição na sociedade e até mesmo o respeito de sua esposa. Essas calamidades vieram sobre sua vida sem causas aparentes, nada que justificasse tamanha punição. Os poucos amigos que restaram tentavam responsabilizá-lo por seu infortúnio, mas ele continuou, batendo na tecla da inocência e da justiça própria. Até determinado ponto, ele estava certo, mas aos poucos começou a questionar a sorte, chegando a amaldiçoar o dia em que nasceu. Jó, capítulo 3, versículo 1. Parece que Deus deu corda a Jó, deixando ver até onde ele iria em sua indignação. Deus não intervém de imediato, cada vez que nos desviamos da verdade. Ele dá espaço para que sejamos nós mesmos, mas não deixa de nos mostrar no tempo certo quem de fato somos, seja pela experiência, seja pela razão. Então o Senhor interferiu naquele processo de lamúria e aparecendo a Jó na forma de um redemoinho. A gente vai encontrar isso em Jó 38, versículo 1 e capítulo 40, versículo 6. O interpelou dizendo: quem é você para pôr em dúvida a minha sabedoria? Isso é em Jó, capítulo 38, versículo 2. Ainda continuando a fala de Deus, que está em Jó, que essa fala está em Jó, capítulo 40, versículo 8. Será que você está querendo provar que sou injusto, que sou culpado e você é inocente? Diante da majestade divina que se descortinou a Jó,
sua estupidez, insensatez e insignificância moral, intelectual e física foram evidenciadas. Então viu-se reduzido às suas verdadeiras dimensões. Se somos alguma coisa, é porque Ele nos conferiu essa honra. Bem, meus irmãos, no livro de Jó, ele, em suas falas, né, no diálogo que ele tem com seus amigos, Jó faz muitos questionamentos, alegando que é inocente. Mas, ao mesmo tempo, ele se vê em conflito, porque ele não pode culpar a Deus. Ele não pode dizer que ele é inocente e Deus é injusto. Então, a gente vê que Jó, aos poucos, vai ficando frio. Ele tem algumas frases, algumas palavras, algumas declarações no seu livro que são bem fortes. Ele chega a amaldiçoar o dia em que ele nasceu, devido a tudo que aconteceu sobre a vida dele. Todavia, é interessante que quando Deus aparece para Jó, em um redemoinho, em algumas versões, em um vendaval, Deus não responde nenhum dos questionamentos de Jó. Deus simplesmente faz outros questionamentos, perguntando se Jó tem a capacidade de ver a dimensão de Deus e dizer que ele é injusto diante de suas diretrizes. Ele simplesmente pergunta a Jó se ele de fato é injusto. E Deus revela a Jó através de um diálogo todos os seus feitos da criação. É muito bonito, eu recomendo, eu acho, se não me engano, começa no capítulo 38. Mas é já no final do capítulo de Jó. E a resposta de Deus é como se Deus falasse que Jó não tinha que entender nada que aconteceu sobre a vida dele. O que Jó tinha que fazer era confiar nele, mesmo sem entender. É lógico que isso é muito difícil, meus irmãos. É muito difícil. Às vezes, acontecem coisas em nossas vidas e nós não temos culpa. Nós somos inocentes diante do que acontece e nós não entendemos. E por muitas vezes, nós nunca vamos entender. Nós vamos partir para a glória sem entender. Até chegar lá, a gente vai entender. Mas nessa vida, nós não vamos entender porque certas coisas acabam vindo em nossa vida. Na teologia, isso é chamado de teodiceia. É aquelas perguntas: por que o justo sofre? O problema do mal, por que o mal existe diante de um Deus que é bom e todo-poderoso? Por que essas coisas acontecem? O que nós podemos dizer é que nós não sabemos, mas que nós não precisamos saber. Como Deus se revelou a Jó, nós não precisamos saber, porque a soberania de Deus está acima de nossas dúvidas. E nesse momento nós não devemos ocupar com razão esses questionamentos. Nós devemos simplesmente apagar esses questionamentos e nos prostrarmos de Deus em humildade, nos entregando a Ele, mesmo sem entender o que está nos acontecendo. Tem uma música do Thales Roberto que diz que, mesmo sem entender, eu me entrego a Ti, se eu não me engano, mesmo sem entender, eu sei que tem um melhor para mim, mesmo sem entender. Ou seja, meus irmãos, diante da soberania de Deus, diante da eternidade de Deus e de sua complexa essência e existência que transcende o que é o nosso conhecimento, nós não devemos questionar algumas coisas. Nós simplesmente devemos nos submeter em humildade, em oração, sabendo que mesmo quando as coisas fogem ao nosso controle, elas nunca estiveram ao nosso controle. Elas sempre estiveram no controle de Deus. E tudo está corroborando para o nosso bem e para o fim de todas as coisas, que é a salvação dos justos, é a salvação dos santos em Cristo Jesus. Acredite, mesmo quando olhamos as calamidades que acontecem no mundo, com as pessoas ao nosso redor e até mesmo com nós mesmos, acredite, Deus não saiu do controle e há um propósito para todas as coisas, mesmo se nós morrermos sem entender. E por isso, nós devemos pedir a Deus para que venha nos encher com a sua humildade, não só em nossos momentos de oração, mas nossa vida espiritual como um todo.
Partindo agora para o terceiro tópico, que diz assim: só haverá favor quando houver temor. Quando Deus se manifestou, nada mais restou a Jó, se não calasse ante a majestade e soberania de Deus, que o colocou em seu devido lugar. Tão pequeno que era, que mais teria para falar? Mas Jó precisava falar, ainda que gaguejasse, tremesse e falasse palavras desconexas. Jó precisava falar. Ele havia visto, entre aspas, né, Deus face a face, porque ele havia visto através de um redemoinho ou de um vendaval. Ele havia experimentado a estonteante presença do Altíssimo e ouvindo sua sublime voz. Por isso, sentia a incontida necessidade de exaltá-lo, adorá-lo, bendizê-lo como jamais havia feito antes. Ao mesmo tempo, sentia a necessidade de confessar sua condição pecaminosa, tantas vezes negada perante seus inquisidores. Por isso, me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Jó capítulo 42, versículo 6. Bem, meus irmãos, isso só ressalta tudo que a gente já tem discutido até aqui. A presença de Deus requer temor, requer humildade, requer intimidade, mas sem informalidade, porque nós não estamos lidando simplesmente com um ser normal e natural. A gente está lidando com o Criador do universo. Ele é o nosso Pai, Ele é o nosso amigo, mas Ele pode todas as coisas. Se estamos respirando agora nesse momento, se a nossa saúde está intacta, se todas as coisas não nos faltou até agora, e se Deus nos tem dado livramento, é porque Ele está conduzindo a nossa vida dessa maneira. Tudo está acontecendo segundo a sua soberana vontade, e nada está diante do nosso controle. E diante desse Deus que coordena todas as coisas, nós devemos ter temor. Ele fala o autor, ele menciona a reação de Jó diante, da presença de Deus, diante da revelação de Deus, e diz que Jó falou que por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Jó, que antes estava alegando com tanta firmeza a sua inocência, diante de Deus se viu a sua condição pecaminosa. Porque, como as Escrituras falam, nos afirma que todos pecaram, todos estão destituídos da glória e da graça de Deus. E temer a Deus é uma das chaves para uma vida de oração, de sucesso. Orar sabendo quem Deus é, sabendo quem você é e quem Deus é. Certamente nós iremos atingir nosso objetivo de ter um bom relacionamento íntimo para com Deus. E não é à toa que quando Jó, uma observação que quando Jó, ele finalmente, ele se abomina e se arrepende no pó e na cinza, isso é no capítulo 6. A partir do capítulo 7, começa a restauração da vida de Jó. O Deus pede que os amigos dele peçam perdão a ele. Jó recupera tudo que já teve e ainda dobra os seus bens, tem mais 10 filhos. Então, temor é a chave do sucesso de uma vida de oração e de uma vida cristã. E por fim, o último tópico: só haverá respostas quando houver mudança. É bem provável que nunca experimentemos o impacto que Jó sentiu a encontrar-se com Deus naquele redemoinho. Mas certamente, você e eu tivemos ou teremos nossos momentos marcantes com Deus, que nos levou a adorá-lo da maneira devida. Como disse John White em seu livro, Ousadia na Oração: ser adorado é um direito que ele tem, você lhe deve isso. Fique quieto na presença dele pela fé. Reconheça em palavras que ele é o Deus dos deuses, que ninguém mais é digno de governar o universo. Diga-lhe que você sabe que lhe deve lealdade, seu corpo e seu tempo. Diga-lhe que você reconhece
que sua misericórdia para com você é muito maior do que você merece. O Espírito Santo o ensinará como prosseguir. Só haverá resposta de Deus quando houver mudança de atitude por parte daquele que o busca. Jó obteve resposta, alívio e restauração. Não porque ele merecia, mas porque Deus teve misericórdia. Mesmo sabendo que sua tragédia não foi provocada por seus atos. Jó teve que aprender que nenhum homem é perfeito e justo aos olhos do Criador. Sua oração deveria ser como a de Davi. Ó Senhor Deus, ouve a minha oração. Não julgues a mim este teu servo, pois ninguém é inocente diante de ti. Isso está em Salmos 143, versículos 1 ao 2. Muitos séculos mais tarde, Paulo diria o mesmo. Não há justo nenhum sequer. Todos se extraviaram. Todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem. Não há nenhum sequer. Romanos 3, versículos 10 ao 12. No final da história, vemos Deus restaurando a sorte daquele sofredor aos olhos dos seus contemporâneos. Jó foi ricamente abençoado com o dobro do que havia perdido. Foi-lhe restaurado o favor de sua família e seu prestígio. Foi-lhe concedida a bênção de ter mais 7 filhos e 7 filhas, tantos quantos havia perdido. Mas para Jó, a dádiva mais preciosa que recebeu e procurou valorizar pelo restante da vida foi a lembrança de ter visto a majestade e a glória de Deus. Estar com Deus vale muito mais do que receber seus presentes. Esses até os ímpios podem ganhar, mas a amizade é algo que não se pode igualar a nenhum presente. Tenha isso e terá tudo. Bem, esse tópico, para finalizar, eu nem preciso dizer nada, e por isso eu já prossigo para a conclusão. Gente de oração é gente temente, gente que sabe qual é o seu lugar, e o lugar daquele a quem está buscando. Gente que se aproxima de Deus com humildade, com temor, com reverência e com prudência, querendo mais o conhecer do que o receber. Gente de oração é gente que se encanta mais com a proximidade do que com a prosperidade resultante da oração. Porque a tua graça é melhor do que a vida, os meus lábios te louvam. Salmo 63, versículo 3. E com isso, meus irmãos, eu finalizo essa lição. Uma coisa que eu não ressaltei a respeito do tópico de que nós devemos ter humildade diante de Deus, é que é muito complicado quando nós não temos a razão pela qual algumas coisas sobrevêm na nossa vida. Mas lembre-se, meus irmãos, que Deus não tenta ninguém. Ele às vezes nos prova. Não simplesmente porque Deus às vezes não está focado no que você passa, mas na atitude enquanto você passa. Isso é bíblico, isso a gente vê durante a trajetória dos profetas, durante a trajetória do nosso próprio Senhor Jesus Cristo. E mesmo que falte razão diante dos acontecimentos ao nosso redor, que venhamos ter humildade e confiar na grandeza de Deus, sabendo que tudo está ocorrendo segundo o seu perfeito proceder. Pode não parecer justo aos nossos olhos, pode parecer nunca ter razão o que acontece, por mais doloroso que aconteça. Porém, saiba que Deus, Ele é eterno, Ele não enxerga simplesmente a situação presente, Ele enxerga lá na frente, desde o início ao final de todas as coisas. Então confie nesse Deus. Ele está acima de nós, Ele nos ama, e que em oração venhamos ter acesso à grandeza de seu ser. Como foi uma lição, falando de oração, nada melhor do que finalmente finalizarmos com uma. Então, vamos lá. Grandioso Deus, obrigado por essa dádiva, a dádiva de te conhecer melhor, de ter acesso à tua santa presença, não só por tua revelação, mas também pelo caminho que o teu Filho Jesus Cristo trilhou por nós. Esse momento de oração em que estamos tendo, meu Deus, foi mediante o sangue de teu Filho vestido na cruz, que pagou os nossos pecados. Sangue esse
que diante do teu tribunal divino, Senhor, nos torna inocentes. E, Senhor, mesmo salvos pela tua glória, mesmo salvos por tua graça, que venhamos entender a dimensão do seu ser. Que nesses momentos de oração, Senhor, não nos falte reverência, que a informalidade caia por terra, que venhamos ter humildade, saber quem tu és, quem nós somos e a nossa dependência de ti. Nós não te servimos porque somos melhores que ninguém. Nós te servimos porque sem ti nós não podemos viver. E que essa seja a nossa convicção em oração, que essa seja a nossa convicção em nossa fé. E que o Senhor abençoe, meu Deus, tudo que está acontecendo no mundo. Que o teu nome seja revelado, meu Deus, que essa pandemia venha cessar. Que os nossos irmãos tenham as suas causas atendidas segundo a sua soberana vontade. Que o Senhor nos abençoe, meu Deus. Abençoe todas as nações. Abençoe tudo que está para acontecer no trajeto da história, que o Senhor está coordenando. Nós confiamos em Ti porque o controle não saiu de Suas mãos. E que venhamos todos os dias, meu Deus, prestar culto, um culto vivo em nossas vidas a Ti, porque Tu és digno de toda a honra e toda a glória. No nome de Jesus, amém.